pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Paula, eu sou da Federação Espírita Piauiense. Estou passando aqui hoje para fazer um convite muito especial para todos vocês. De 3 a 5 de dezembro, nós iremos realizar o segundo Congresso do Espiritismo.net. Será totalmente online. O tema desse ano é Mediunidade, a Ciência e o Espírito. Se você quiser saber um pouquinho mais, vai lá no Instagram do Espiritismo.net e acompanha a nossa programação. A gente espera por vocês. Um grande abraço e até lá. Olá, amigos, que prazer estar aqui mais uma vez para os nossos estudos de domingo à tarde, História do Espiritismo, e onde nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os personagens que fizeram essa história, né? Que compuseram essa história maravilhosa dessa doutrina querida que vem abraçar os nossos corações. Mas antes de nós começarmos a falar do nosso personagem de hoje, e antes de falar com os amigos do chat, nós vamos ler uma página que nós separamos aqui, com muito carinho, de Joana de Ângeles, está no livro Vida Feliz, a mensagem 59, onde ela nos diz o seguinte: conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de serem percorridos, no entanto, todos exigem que se os vençam. Pensa-se que, pelo fato de estar-se trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É puro engano. Em toda parte e posição, a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que esses eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo sempre. Então, lê do engano, né? De quando nós estamos no trabalho do bem ou em alguma tarefa, né? Que a gente sabe que a tarefa é de Jesus, que não tenhamos dificuldade. Sempre vamos ter, elas fazem parte do nosso caminho, né? Então vamos orar, vamos pedir a Jesus, aos amigos espirituais, que durante esses momentos que estivermos aqui, aprendendo um pouco mais com os nossos amigos que apresentamos aos domingos à tarde, que nós possamos, Senhor, estar sobre seus cuidados, sendo os portadores da palavra do bem, da boa palavra, daquela palavra que vem nos trazer bom ânimo, esperança e aprendizado. Que possamos, Jesus, estarmos em paz nos nossos lares, acompanhados de todos os nossos entes queridos, e que tudo possa decorrer na sua santa paz, e que possamos, desde já, estarmos em tarefa. Graças a Deus, que assim possa ser. Então, queridos amigos, nós vamos vir aqui o nosso chat, né, que como sempre está florido, Lúcio Flávio, que está nos bastidores, aqui participando conosco, a Lina Calil, a Didma, Andréa Calvano, Conceição Batista, Thali Gomes, quem mais? Lina Calil e Cristiane Paranhos. Então, nós damos as boas-vindas a todos vocês, agradecendo pela presença e pela participação. O nosso estudo é interativo, né? Nós iremos estar contando também com a participação, caso desejem colocar algum comentário, fazer alguma
algum questionamento a respeito daquilo que está se falando, né? Um comentário mesmo. Então, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, estamos na nossa casa, né, do Espiritismo Net, e vamos ao nosso estudo. E saudamos também aqueles amigos que não verão o estudo agora, que vão ver em qualquer outro momento, né? E que possam ser exemplos para a nossa vida, né? Esse companheiro que nós vamos estar estudando hoje, que conforme foi anunciado aí no nosso cartaz, né, de convite, de lembrete, é um companheiro do movimento espírita, né, dos primórdios aí, e que certamente vai nos trazer grandes lições. Esperamos que sim, né? Então, esse é o módulo onde nós estamos estudando aqueles personagens, né, que nós vamos colocando, né, cada semana um personagem diferente que vem incluindo, né, nessa história do Espiritismo. E hoje é um personagem que nós particularmente temos assim muito carinho, e é o Frederico Figner, né? O senhor, o Mister Frederico Figner, que foi um grande empresário, a gente vai conhecer aqui no Rio de Janeiro, um homem de sucesso, que é o irmão Jacó, que vocês devem conhecer, né? Mas com esse nome, Irmão Jacó, que é o pseudônimo que ele utilizava para estar, depois que desencarnou. Então, hoje nós vamos conhecer esse homem, né? Esse senhor que veio de longe para as terras do Brasil e aqui ele se firmou como um empresário de sucesso. Ele nasceu em 1866, na Tchecoslováquia, né? E 2 de dezembro de 1866, numa casa humilde lá, seus pais eram pobres, e numa cidade que, nessa época, né, era na rua, tem todo o endereço aqui, né, Rua Tenska, não sei se é assim que pronuncia, em Milevsko, perto de Tabor, que é uma cidade na Tchecoslováquia, e então, nessa época, era a cidade boêmia, né, parte do Império Austro-Húngaro. E era um compatriota de um outro personagem importante da sua conterrâneo, né, da sua época, que ele desempenhou uma tarefa muito importante no Brasil e durante longa existência como brasileiro, que era o Francisco Valdomiro Lorenz, conhecido também, né, dentro dessa história dos primeiros espíritas, né, os primeiros desbravadores desse caminho aí da doutrina espírita, né, da implantação da doutrina espírita aqui no Brasil. Então, esse senhor Valdomiro Lorenz, nascido em Izbislav, também não sei se é assim que pronuncia, né, perto de uma outra cidade, Czaslav, e chegado ao Brasil, né, 2 anos antes, aliás, depois do Frederico Figner. Então, ambos vinham da pátria, né, da mesma origem, dos grandes mártires aí do cristianismo, e dessa época onde João Hus, Jerônimo de Praga, né? Então, tem uma grande procedência aí por detrás, né, desses senhores aí. E eles vinham, então, divulgar os seus ideais aqui, né, desses 2 heróis da Inquisição brasileira, né, João Hus e Jerônimo de Praga, que foi os 2 mártires aí conhecidos, né, e que a gente sabe que tem todo os registros aí muito importantes para a nossa história. Então, Figner e Lorenz gravitaram para a Federação Brasileira, a Federação Espírita Brasileira, que era muito jovem, né? Era recém-iniciada, né? Quando eles chegaram aqui no Brasil. E Figner, né, o Frederico Figner, venceu
segundo a biografia que nós temos do... Boa tarde, Henrique Miranda. Prazer estar conosco. Seja bem-vindo. Segundo a biografia que nós temos, né, onde foi a fonte dos nossos registros para estarmos conversando nessa tarde, que foi os grandes espíritas do Brasil, conta-se, né, que Figner venceu galhardamente essa prova que é a riqueza, né? Muitos não sabem que a riqueza é uma prova tão importante, tão perigosa, ou mais perigosa até, do que a pobreza, né? Porque a riqueza oferece muitas facilidades, né? Onde é preciso ter um caráter muito nobre, amadurecido, seguro, né? Para não escorregar pelos desvios. Então, tanto o Figner, né, o Frederico Figner, venceu galhardamente essa prova. E o Lawrence venceu com igual bravura a prova da pobreza. Veja só, né? Vieram da mesma cidade, tiveram a mesma origem, com destinos diferentes, né? Com provas diferentes. Então, isso é um detalhe muito importante, né? E o Lawrence se tornou um dos mais cultos esperantistas do mundo, com várias obras publicadas. Então, ele enfrentou a sua prova e foi em frente com o Esperanto, né, sendo publicada aí várias obras. Então, o Frederico Figner, nosso irmão Jacó, filhos de pais muito pobres, ele teve que migrar, né, para buscar novos rumos na sua vida, com pouca idade, né? E a gente vê aí um jovenzinho de 13 anos que sai da casa paterna e vai para a cidade, né, para aprender um ofício, para lutar pela vida, né? E em 1882, aos 16 anos, ele deixa definitivamente a terra natal. Então, ele parte aí com a sua maletinha de viagem a bordo de um navio e foi rumo aos Estados Unidos, e levando pouco dinheiro, né, para essa viagem, só para travessia. E nessa obra, Os Grandes Espíritas do Brasil, né, conta que ele levava, a sua mãe fez uns pães doces, né, aqui está dizendo pão, uma trança de pão doce, né, um pão diferente, e ele passou os 14 dias que ele ficou nesse navio, né, rumo aos Estados Unidos, comendo esse pão que a sua mãezinha fez, né? Então, durante 2 semanas se alimentando só com dessa única alimentação que ele tinha levado, né? E ele tinha como exemplo a conduta, né, dos pais. Os pais muito sérios, tinham esse exemplo, né, que deixou para a sua vida. E isso vai refletir ao longo da vida do irmão Jacó, que nós vamos ver ele nos dando exemplos assim muito seguros, né, daquilo que ele tinha aprendido, daquilo que ele tinha recebido como exemplo. E nessa viagem, o único incidente, né, que conta que ele enfrentou foi uma tempestade violenta. Mas foi assim uma experiência muito rude, né, para adquirir a sua estabilidade. Então, uma experiência difícil para um menino jovem, um garoto, né, uma criança, na verdade, né, um jovenzinho de 14 anos. Então, ele migra para os Estados Unidos, chega lá nesse país, e nesse momento estava acontecendo um lançamento de um aparelho, né, muito importante para a época, que estava sendo lançado por nada mais, nada menos do que Thomas Edison, né? Thomas Edison, inventor da lâmpada, né? Então, ele vai
e lança esse aparelho. E esse aparelho fazia o quê? Ele registrava, ele reproduzia sons por intermédio de alguns cilindros giratórios. Veja só, né? Um tipo de gravador. E para a época era assim uma coqueluche, né? Fez muito sucesso. Então, Frederico Figner fica fascinado por aquela novidade, adquire alguns desses equipamentos, né? Junto com vários rolos de gravação para a gravação, e embarca novamente nesse navio, com essa carga preciosa aí. E agora ele vai rumo à América Latina, rumo a Belém do Pará, onde ele chega lá em 1891. E interessante que, sem conhecer nenhuma palavra do nosso idioma, né, do português. E ali naquela cidade, ele começa a exibir a novidade que ele traz, né? E o público pagava para ver a sua voz registrada, né? Escutar a voz que foi gravada. Então, era um sucesso assim muito grande. E foi tão grande esse sucesso que Frederico resolveu, dali, se dirigir a outras capitais, a outras cidades, né, dos outros estados, sempre levando seu gravador a tiracolo. Então, ele passa por Manaus, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Salvador. E, por fim, lá pelo ano de 1892, ele chega aqui no Rio de Janeiro. E, nesse momento, ele já falava um pouquinho do português. E, com um razoável pé de meia, né, originado dessas gravações que ele estava aí fazendo com essas pessoas que queriam ouvir as suas vozes gravadas ali. Então, ele conquista esse dinheirinho, né? E vem aqui começar a sua vida como empresário. Então, aqui, com esse dinheiro, ele abre a primeira Casa Edison. Ali na pergunta, por que será que ele resolveu embarcar para a América Latina? Pois é, né? Nada é por acaso, né, Lina? Então, ele vai fundar essa Casa Edison, né, que foi uma loja muito conhecida, né, ficava ali num sobrado, na rua Uruguaiana, e onde ele começa a importar, né, e a comercializar esses primeiros fonógrafos, e aí também a divulgação da máquina de escrever. A máquina de escrever que muitos hoje não conhecem, né? Aquela máquina de datilografia, que tem todo um teclado, mas totalmente diferente do teclado que a gente conhece hoje, né? Então, a partir daí, dessa loja que ele abre, artistas, cantores começaram a gravar as suas composições em discos, esses discos mesmos que hoje estão aí retornando, né? Então, era o long play. Então, eles vão gravar, né, nessa Casa Edison, aonde eram distribuídos, né? E aqui do Rio de Janeiro, ele funda uma outra loja em São Paulo. Então, veja que empreendedor, né? Para aquela época, ele tinha todo um domínio dessa coisa de gestão, né? Então, ele tinha essas duas lojas. E a procura pelos discos cresceu tanto, estava escrito nas estrelas, né, Conceição? Pois é. Então, essa procura pelos discos foi tão grande, né, cresceu tanto. Em 1913, ele decide, então, instalar uma indústria fonográfica de grande porte na Avenida 28 de Setembro, bem pertinho aqui de mim, onde eu estou. Eu estou em Vila Isabel. Então, ele funda essa indústria fonográfica que foi também de sucesso naquela época, né? Conhecida, né, pelos artistas, pelos... Boa tarde, Ricardo Medeiros, boa tarde, Amirte. Sejam todos bem-vindos. Então, deixa eu tirar aqui.
ele funda, né, essa loja, essa gravadora, nessa indústria fonográfica, e aí, nessa indústria, os discos Odeon, sim, ali é a origem dos selos, né? Esse selo consagrado, famoso, a qualidade, né, Lúcio, que tinha essa marca, né? E então, Fred Figner, a gente vê aí que era um homem à frente do seu tempo. Você vê que naquela época, né, ele já tinha todo esse dom, né, de empreendedorismo, de sucesso. Então, você vê, para quem saiu lá da cidade dele, sem falar o idioma, andou por todos esses países, esses continentes, né? Então, um desbravador. E pela natureza do seu trabalho, ele começa aí a conhecer muitos músicos, muitos cantores de sucesso. E nessa época, né, não tinha a previdência social, a previdência onde as pessoas se aposentavam, e não tinha nada disso, né? Então ele começa a ter contato, a saber, né, que como é que acontecia a vida final desses artistas quando ficavam velhinhos. Então ele fica muito consternado com a situação de penúria que ele fica sabendo através dos próprios artistas que esses velhinhos, ao chegar na sua senitude, enfrentavam um problema, na verdade, um drama social, né? Aí ficavam à mercê daquela ajuda que chegava, né? Dos próprios amigos, mas com muita dificuldade, muitos doentes e tal. Então, ele, sensibilizado com esse drama social, ele decide doar um terreno de sua propriedade, né, que fica em Jacarepaguá, a uma instituição também muito conhecida nossa hoje, que é o Retiro dos Artistas. Veja só, aquele local da sede do Retiro dos Artistas pertenceu ao irmão Jacó, ao Fred Figner, né? Então, lá foi construída aquela casa onde abriga, né, esses artistas que ficam velhinhos. Então, no Brasil, né, esse filho de Israel encontrou sua Canaã, diz lá a biografia, né? Estabeleceu-se, prosperou, conheceu uma jovem filha de uma família ilustre e se casa com ela, né? E Dona Esther de Freitas Reis. Então, ele passa a se tornar uma personalidade, né, bem importante, e tinham pessoas da sociedade, né, de alto nível social, que fazia parte dos amigos dele, enfim. Em 1897, Figner e Dona Esther de Freitas, pelo matrimônio, né, começam aí a sua família, né? Começam se casam, né? E começa a sua família, né, consanguínea aí com essa moça. E recebia o prêmio, né, de grandes lutas de 30 anos através desse casamento, que foi assim muito acolhedor para ele, né? Ele era um homem de muito família, né? Mas ele não sonhava com repouso, ele sempre pensava em trabalhar, trabalhar, trabalhar. E desse casamento nasceram os 6 filhos, né? Raquel, Aloísio, Gabriel, que desencarnaram, né? Na sua mocidade, e ficaram Leontina, Helena e Lélia. Aliás, o contrário, Leontina. Não, isso mesmo. A Raquel vai ser a filha que vai, mais tarde a gente vai falar nela no mundo espiritual, né, que recebe ele quando ele desencarna, e a Leontina, a Helena e a Lélia ficam, né, fazem parte da vida dele e muito devotados ao pai, né, o tempo todo. Então, Figner se torna um cidadão brasileiro, né? Ele recebe título e, como dissemos, um homem
de grande importância aí nas camadas sociais. E ele, então, como israelita, né, ele viveu no seu lar paterno aqueles preconceitos que a gente sabe, né, dos judeus que ainda guardam Jesus até hoje, né, têm a sua religião, esperam o Messias, tudo mais. Então, Figner, com esses valores, ele, como muitos outros judeus, eles não tinham religião, ele não tinha religião alguma. Mas como ele se torna, né, um negociante muito próspero e com esse estabelecimento nas duas cidades, entre Rio e São Paulo, e com a amizade, né, de várias pessoas aí de todos os níveis importantes, ele começa uma amizade com Pedro Saião, né, que era filho do saudoso doutrinador Antônio Luiz Saião, que também era um trabalhador da FEB. Lina, nada é por acaso, né? Então, a gente vê aí as engrenagens, né? Como é que tudo vai acontecendo. E aí, ele, através do Pedro Saião, as conversas deles giravam muito em torno do espiritismo, do cristianismo, né? Mas Figner não se impressionava muito com o assunto, não. Mas quando ele começa essas viagens ao estabelecimento de São Paulo, né, ele era uma pessoa muito amigável, né, com os funcionários, tratava muito bem. Então, de uma conversa lá com o empregado dele, um dos funcionários, ele fica sabendo de uma história muito dolorosa, né? E ele conta para Figner, né, que a sua esposa estava muito doente, né, uma doença grave, uma doença que exigia uma intervenção cirúrgica muito delicada. Então, ela tinha risco de vida, certamente, né? Então, o Figner ficou muito impressionado com essa história. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele pede a Pedro Saião, né, o seu amigo espírita, que pedisse lá na federação que obtivesse uma receita para que essa moça pudesse ser tratada, né? E aí o Pedro Saião traz essa receita, ele mesmo leva para o funcionário em São Paulo, e daí a pouco ele fica sabendo que a moça melhorou, que não ia precisar mais da cirurgia, não ia precisar mais da intervenção cirúrgica, e foi esse fato que levou Figner a despertar para o espiritismo. E tem uma outra história também muito interessante que nós colocamos aqui, né, que já impressionado com essa cura dessa moça, né, que não precisou de intervenção cirúrgica, ele foi procurado lá na sua loja, não fala onde, mas acho que no Rio de Janeiro mesmo, por um pai de família que estava desempregado, numa situação muito difícil. E aí ele ouve os relatos, né, dessas dificuldades que o companheiro estava trazendo e oferece a ele um pouco de dinheiro, né, diz para ele, né, que voltasse, daí que ia ver o que podia ser feito. E daí a 8 dias, depois desse dia que ele oferece o dinheiro, esse moço volta. Mas nesse dia que ele sai dali, o Figner faz um pedido pela primeira vez ao carpinteiro de Nazaré, né, a Jesus. Ele diz assim: se é como dizem os cristãos, que tu tens poder, ajuda esse pobre pai de família, arranja-lhe um trabalho e algum meio de vida, né? Passado 8 dias, aquele homem voltou à loja e com um sorriso nos lábios, certamente, né? E começou a narrar para ele o que tinha acontecido, dizendo: eu já estou trabalhando e brevemente virei restituir o seu dinheiro, quer dizer, o dinheiro que ele tinha emprestado.
E ele conta para Figner que foi procurado por uma pessoa que ele não conhecia e convidou ele para trabalhar num lugar totalmente inesperado. Então, são coisas que acontecem na vida da gente, né? E que certamente aconteceu na vida dele para despertar mesmo, né? Eu achei esse fato muito interessante. Então, ele se entusiasma com essas situações, com esses casos, com esses acontecimentos, né? E aí ele começa, então, a repetir os seus pedidos, né? Ele sempre que via alguém sofrendo, sempre que via alguma dificuldade, pessoa em dificuldade, ele pedia. E, em vez de pedir a Jesus, ele começou a pedir a Maria. E, igualmente, os resultados se faziam chegar ali sem que ele esperasse. E isso foi enchendo o Fred Figner de fé, de confiança, né? Daquela fé que, como Jesus nos disse, né? Que transporta montanhas. Então, ele começa aí a estudar com entusiasmo, né? O cristianismo e o espiritismo, e passou a consagrar a sua vida a serviço dos outros. Então, a gente não tem relatos assim muito certinhos de quando ele foi convertido ao espiritismo, mas em 1903 já tinha lá na Federação Espírita os registros, né, das suas atividades. E um fato muito interessante também é que ele conta nessa biografia que em 1918, quer dizer, pouco tempo depois da sua conversão, ele tinha gripe espanhola nessa época, né? E ele abriga na sua casa, que é uma mansão, né? Essa mansão está aberta hoje à visitação, a gente vai falar no endereço dela, e ele abriga 14 doentes ali, né? E mesmo adoentado, porque certamente ele ficou, né, doente também, ele ia febril, né, para a federação e ficava lá os dias inteiros atendendo aos doentes que chegavam, pegando as receitas, né? E diz a biografia, a história, né, que não eram poucos os que chegavam ali buscando recursos para as suas situações tão aflitivas, de tanta necessidade. Então, a rotina do Fred Figner era essa. Levantava 5 horas da manhã, ia para a federação, né, tomava os ditados de receita lá de diversos médiuns, ele chegava a pegar 100, 200 receitas por dia e dava passes em numerosos doentes. Então, isso era a rotina. Depois que ele fazia esse trabalho, ele ia para a loja, né, e ficava lá um período até de 4 horas da tarde, depois voltava para a federação e ficava até terminar as atividades. Então, sempre com essa atividade de dar passes, de orar, de atender os necessitados, enfim. Era um trabalho árduo e ele fez isso até quando ele ficou doentinho, né? E como propagandista da doutrina, ele manteve sempre no Correio da Manhã uma sessão lá que era lida por todo o país. E em 1921 ele teve uma polêmica, né, com o padre Florencio de Buá pela Folha do Norte do Pará. Então ele estava sempre em atividade, polêmica de doutrinária, né? Polemizou doutrinariamente. Então, ele promoveu a publicação de muitos livros, custeando as edições, não livros dele não, mas de livros lá da FEB, né, custeando essas edições. E aí ele foi visitar a Inglaterra, né, ele foi conhecer o médium Willie Hope, obtinha famosas fotografias, né,
visita o Conan Doyle, né, o autor do História do Espiritismo, e outros vultos aí do Espiritismo da Inglaterra. E, em 1920, ele perde, né, a filha primogênita, quer dizer, ela desencarna, que é a Raquel, o nome verdadeiro dela. E sua esposa fica assim inconsolável. Então ele ouvia falar da médium Ana Prado também, que pertence à história aí do espiritismo, né? Como materialização e tudo mais. E ela era de Belém. Então ele resolve ir até Belém para assistir às sessões de materializações. Ele vai com a família. Vai com a família e no dia 1º de abril de 1921 ele embarca para lá. E aí acontece que em uma daquelas sessões ele está relatado num livro, né? Um livro que chama O Trabalho dos Mortos, de Dr. Nogueira de Faria. E aí é materializada, né, a sua filha. E a dona Esther pode ficar um pouco mais tranquila, né? Ela vem mostrar para ela sobre a imortalidade. Não fala nada que a dona Esther se converte ao espiritismo, mas isso foi uma forma dela entender, né, que a morte não existe, porque ela estava ali, né, de maneira perfeita, e ele pôde, então, visualizar sua filhinha. E aí está a foto, né, do Frederico Figner. Lá no início a gente mostrou a foto dele bem mais jovem, né, ali no início foi uma fase mais ou menos dos seus 40 e poucos anos, e aqui ele já está mais velho, né, quando ele se torna presidente da FEB. Também não fala o ano quando ele se torna, né, presidente, até quando, não tem relato sobre isso, mas ele esteve como presidente da FEB, aí a sede da FEB, que ainda está no mesmo endereço, né, na Rua Senhor dos Passos, aqui no Rio de Janeiro. E o que mais que nós vamos ver aqui, que aos 80 anos, né, ele continuava com essas mesmas vibrações, né, de entusiasmo pela doutrina, pelo trabalho, tinha, segundo os relatos, a vivacidade das juventudes estouvadas. Quem o via pelas ruas andando com o seu chapéu, né, e falando aqui e ali com uma pessoa ou outra, não podia, né, imaginar que era um homem já idoso, de tanta vivacidade que ele tinha, né? E, no entanto, ele ele fazia tudo isso, não era para ganhar a vida. Essa correria que ele tinha de estar indo daqui para São Paulo e fazendo negócios e tudo, não era para ganhar a vida que ele vivia correr. Diz a biografia que rico, muito rico, não precisava entregar-se à vassalagem do ganho. Corria para servir aos outros, corria para ir ao encontro dos necessitados. Ele doava quase tudo que ele tinha, até mantimentos, né, favorecendo a esses necessitados. E conservava essa candura do homem crente, do homem que tinha fé, né? A fé que transporta montanhas, a fé sem fanatismo. E interessante que ele era um homem que falava muitas línguas, né? E de muitas letras, mas ele era um autodidata. Ele não estudou em colégios e tal. Ele conheceu tudo como ele aprendeu português quando ele chegou ao Brasil, né? Dessa forma, um autodidata, um homem esforçado. Então, diz a biografia que ele trabalhou e serviu abnegadamente até que a enfermidade o prendeu ao leito, onde ele completa 80 anos no dia 2 de dezembro de 1946, e em 1947, em janeiro, às 20 horas, ele parte para o mundo espiritual. E no seu funerário,
No seu funeral compareceu certamente muita gente importante, né? O presidente da Federação Espírita pronuncia, né, palavras de homenagem a esse homem que foi tido como um apóstolo, né, da caridade. Então, uma outra homenagem foi prestada, né, a esse companheiro, que foi aspectos muito importantes da sua vida ao longo da sua caminhada, e lá num espaço, isso ocorreu num espaço cultural. E é a Mansão Figner, né, que se tornou esse espaço cultural. O Rio, na Belle Época, né, funcionando onde foi a sua residência, lá na Marquês de Abrantes, 99, no Flamengo. Então, essa casa existe lá até hoje, né? Fica aberta para as pessoas conhecerem, e tudo divulgando o nome de Frederico Figner, né? Porque até então não conhecem como irmão Jacó. Então, ao descer, ele foi enterrado lá no cemitério São Francisco Xavier, né? E quem fez parte aí do funeral foi os doutores Miranda Ludoff, Lins de Vasconcelos, que é um dos espíritos coordenadores, né, do CERJ aqui no Rio de Janeiro, né? Um dos espíritos ali junto de Dias da Cruz, né, no CERJ. E o capitão Silva Pinto, né? O Silva Pinto também é um nome importante aqui próximo, na 28 de setembro, tem uma rua com esse nome. Então, foi aí que surgiu o livro Voltei, que vocês devem conhecer, né? Ele, desencarnado, ele escreve esse livro através da psicografia de Chico Xavier, que o intuito dele era vir contar como foi a vida espiritual, né? Como foi a chegada no mundo espiritual. Então, ele promete aí aos amigos mais íntimos e a ele mesmo que ele iria voltar assim que fosse possível. Só que não aconteceu muito rapidamente, né? Demorou um pouquinho, porque teve todo um preparo, né? Que fugia às expectativas dele, mas ele volta através do Chico Xavier para trazer essa lição para nós, essas lições, né, para a nossa vida, para mostrar, lá nesse livro ele fala, né, da necessidade do desapego, da necessidade de nós trabalharmos o nosso autoconhecimento, e ele admite, né, que ele admitiu os apegos e autoridade e seu orgulho. Veja só, nós consultando a biografia dele, nós entendemos que é um homem muito caridoso, desprendido, né? No entanto, ele admitiu os apegos, né? A sua forma autoritária de lidar, o seu orgulho. Então, tem muitas lições nesse livro, Voltei. Quem não leu deve ler, porque não é só para os espíritas que ele vem falando para todos nós, que nós devemos buscar, né, pensar na morte, estarmos nos preparando para a morte. Então, quando encarnado, como nós dissemos, né, ele acreditava que a morte para ele, que era um homem que conhecia o espiritismo, então ia ser um desprendimento muito rápido, muito fácil, porque ele já tinha o conhecimento. E ele diz mesmo no livro que devia de ser uma mera libertação do espírito. Mas a gente, lendo o livro, nós vamos ver que não foi bem assim, porque exigiu um aprendizado, exigiu que ele entendesse uma série de questões, né, que os próprios espíritos ajudam. O doutor Bezerra recebe ele no mundo espiritual. Então, ele teve muitos merecimentos diante de todo esse trajeto, toda essa caminhada. Ele certamente teve dificuldade, quer dizer,
A morte, para ele, fugiu às expectativas que ele tinha, mas ele teve alguns merecimentos. Ele foi recebido pela sua filha, a sua filha Raquel, que na espiritualidade ela toma o nome de Marta, né? E ele diz assim, logo no prefácio, né? Ele nos deixa um alerta: não se acreditem quitados com a lei, atendendo a pequenos deveres de solidariedade humana. Então a gente vê aí que ele foi um homem que fez muito bem aos outros, que fez caridade o tempo todo, mas ele diz: não se acreditem quitados com a lei, atendendo a esses pequenos deveres de solidariedade humana, onde nós entendemos que esse nosso atendimento aos nossos irmãos são deveres que nós temos, né? Conforme Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos, fazer ao outro aquilo que queremos que nos façam. Eu não estou colocando os comentários de vocês aqui, que eu estou tentando chegar mais no final para a gente comentar, tá bom, Lina? Já vamos falar com vocês aí já já. Então, ele é dito lá na biografia, né? Se não deixou uma grande obra literária, porque ele só tem essa obra, enquanto encarnado, deixou-nos seu testemunho de como despertou na espiritualidade. E lá no Voltaire, né, no prefácio, ele escreve assim, ele está dizendo aí para nós, né, nós espíritas e nós que sabemos que a morte não existe. Ele diz assim: é para vocês, membros da grande família, né, família espírita, que tanto desejei servir, que grafei essas páginas sem a presunção de convencer. Quer dizer, o intuito dele não era convencer ninguém. Ele queria passar a experiência dele. Então, não se acreditem quitados com a lei, conforme a gente disse lá, né, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Então, ele tinha, né, as comunicações, tinha as receitas que ele recebia, tinha as curas que, segundo a biografia, ele conseguia, né, com seus passos, com seu trabalho de espiritual, de médium, certamente que foi. Mas isso, ele diz, não se supunham habilitados ao paraíso. Quer dizer, não pense que vão ter privilégios por terem todo esse desempenho, né? Isso é uma lição para nós, porque a gente fica sabendo, né, tendo aí a nítida ideia que ele passa para nós, e podemos dizer a nítida certeza, né, de que cada um segundo as suas obras. Então, nós responderemos, sim, por tudo aquilo que nós fazemos de bom ou de mal durante a nossa vida. O fato de nós sermos caridosos não vai trazer nenhum benefício no sentido especial, diferenciado. Fará, sim, diferença, né, se for feito com o coração, se for feito com dedicação. Então, esse livro ele nos traz grandes ensinamentos. E está aí a fonte onde nós tiramos. Nosso objetivo aqui não era contar sobre o livro, né? Aliás, contar o livro, era simplesmente trazer a vida desse homem que foi o irmão Jacó, né, para nós refletirmos. E eu convido a vocês a lerem esse livro. É um livro fino, é um livro de poucas páginas. O meu aqui ele tem 196 páginas, e é um livro que a gente lê rápido, porque é uma forma, uma didática, uma metodologia muito fácil, e nós conseguimos ler com facilidade. E agora nós vamos ver o comentário que vocês colocaram aqui na nossa... Vamos ver aqui.
O Flávio diz, né? Há mistérios peregrinos do Ministério dos Destinos que nos mandam renascer. Vocês estavam comentando uma poesia, né? Que eu vi aí a Lina colocando. Aliás, o Lúcio colocou: da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E é do Parnaso, né? Segundo o Lúcio, está no Parnaso de Além Túmulo. Linda essa poesia, né? Tem o título aí, o Lúcio? Coloca para gente. E o autor, né? Parnaso foi aquele livro, primeiro livro de Chico Xavier, né? A Lina diz, né, que é fã. Ah, de Castro Alves. Já vi de quem é. Eu também sou fã de Castro Alves. Então, meus amigos, vocês gostaram da biografia do irmão Jacó? Eu achei linda essa biografia, porque ela vem mexer com a nossa zona de conforto, né? Também vou ler depois, na íntegra. E que mais aqui que vocês colocam? Em todos os tempos recebemos espíritos nobres, diz a Conceição, e só damos conta disso bem depois. É verdade. Pouco se falou, né? Nos meios espíritas, nós ouvimos, né, falar mais do irmão Jacó, mas muita gente não conhece o irmão Jacó, né? O irmão Jacó é um trabalhador assim intensamente dedicado, né, ao movimento, a tarefa, né, de coordenação espírita nas casas espíritas, nas comunicações, é um espírito de grande, digamos assim, de grande porte, né, evolutivo. O Lúcio está aí, eu acho que ele quer falar alguma coisa. Pode aparecer, Lúcio. Boa tarde, pessoal. Eu coloquei essa poesia aí do Castro Alves, né, que está no Parnaso, porque o pessoal está comentando, né? Essa coisa além do Figner foi lá para os Estados Unidos. Não é? E de lá veio para o Brasil, Pará, Nordeste, desceu para São Paulo, quer dizer, para o Rio de Janeiro. Então, aí eu coloquei assim, que o pessoal fala, coincidência, entre aspas, tudo é por acaso. Não. Não, está tudo engrenadinho. Né? Há mistérios peregrinos nos nossos livros aí. Né? E essa frase, verdade. Ela é muito realista. Agora, é interessante, né, Thelma, como é que a história de uma pessoa, e eu fiquei muito ligado quando você colocou do início da vida dele, né? Lá na Tchecoslováquia. Você vê, um menino de 13 anos sair no navio. Sim. Com a sua malinha. Naquela época. E você colocou Jan Hus, né? Quem é Jan Hus? Kardec. Kardec, a encarnação de Kardec. O Jerônimo de Praga, mentor de Leon Denis. Gente, eu não sei se é que eu estou ficando mais velho, mas eu estou vendo que isso tudo é um grande projeto de Deus, comandado por Jesus. Tudo engrenadinho. Para a reforma da humanidade. Não tem outra explicação? Não tem, não. Porque aí a gente pega aí, né, pessoal? A gente vê assim, nossa, que coincidência, como é que foi? Muitos brasileiros querem sair daqui para os Estados Unidos. É uma ilusão. Ilusão. Mas vai atrás das coisas materiais, né? Isso, exatamente. Eles, e aí a gente vê que é um país materialista, né? Um país que tem muito, assim, muito convite, né? A essa coisa do ter, né? Do ter. Já teve, né? Hoje eu não sei se tem mais, não. Hoje eu não sei, né? Mas tem. Acho que ainda tem, porque liberaram agora as viagens e já está o povo, todo mundo querendo ir para lá, né? Então, é um convite ao materialismo, né? O espiritismo veio justamente para combater o espiritualismo, o materialismo. E você vê, né? Eu fiquei impressionada com esse relato dele, se achar que ele precisava de ter aprendido. É linda a história, né? Eu não ia dar tempo para me contar. Então, ele, com essa dedicação toda, ele só preservou a fortuna das meninas dele, né? A herança o dele, ele dava tudo, era mantimento, pagava os livros,
diz na biografia que ele ofereceu ao Chico Xavier também uma ajuda, mas Chico Xavier devolveu, e ele não, as filhas não aceitaram, está registrado, e ele doou para a FEB. Doou lá para a FEB. O Chico também é desprendido, né? Então, ele doou para a FEB. É muito exemplo que a gente tem. Gente, nós estamos falando aqui nesse trajeto nosso aqui da história do Espiritismo, de alguns personagens, e muitos dos quais a gente se surpreende. Né? Por exemplo, nós não vamos falar aqui da Ana Prado. Né? Quem quiser ver alguma da Ana Prado, gente, procura aí na Força do Espiritismo, Ana Prado, a mulher que falava com os mortos. E lá tem a história do Figner. Tem. Ele chegando lá, e você trouxe aqui de novo, né? A filha dele materializar. Dizem que materializou uma mão, né? E ele leva para casa. Deixou uma moldura, como é que fala? Uma materializada. Em parafina. Parafina, ele leva. Eu acho que, outro dia até estava comentando isso com o Jailton, eu acho que foi para despertar a esposa dele, né? Porque ela estava inconsolável com a morte da filha. Essa filha, ela tem uma afinidade muito grande com eles, porque quando ele está agonizando ali no processo de desligamento, aparece o Andrade, que é o mentor dele, e aí, logo depois que há o desligamento, só não tinha efetuado totalmente, ela aparece para ficar com ele, até quando o doutor Bezerra aparece e faz o desligamento total dele. Já pensou? O doutor Bezerra aparecer no momento do desprendimento, não é? Então, ele teve muito merecimento. É o caso daquele relato que está também no Obreiros da Vida Eterna, né? Da Celina, eu acho, né? Desencarnando, e o Bezerra de Menezes lá, e ela faz o processo de desligamento sozinha. Pois é. Então, a gente vê o seguinte, tem muito espírito aí anônimo que veio para trazer, né, esses exemplos para a gente. Nós estamos trazendo alguns aqui, gente. Alguns só, não é? Mas dá vontade, Lúcio, da gente dar sequência, né? Conhecer todos, né? Porque cada um traz uma experiência, traz uma história, traz uma lição. Sabe né? quem é na semana que vem? Quem é? Doutora Marlene. Marlene Nobre também tem muita história para contar, né? Gente, são personagens que não estão nos livros, não estão no dia a dia, mas são pessoas fundamentais. O trabalho, por exemplo, né? O Figner fez um trabalho aqui. Nossa. De sustentação da Federação Espírita Brasileira. Sim. A gente pensa assim, gente, Ismael está no meio disso, não tem outra explicação. Né? E você vê que ele coloca a parte financeira que ele dispunha, muita coisa na FEB, deu uma estrutura ali, ele não tinha apego. E, no entanto, ele mesmo fala, né, que ele, se o homem soubesse, tem um trecho no livro que ele fala, se o homem soubesse o que o aguarda após a morte, ele teria outra forma de viver a vida, né, outra conduta durante a vida. Sim. E isso tudo, gente, é para a gente pensar que nós que somos aprendizes dessa doutrina, né, aprendizes, estamos né, fazer a nossa parte a cada dia. Aproveitar essas oportunidades que nos chegam, porque não é para nos engrandecermos, porque a gente precisa do esforço, precisa desse rala e rola aí na questão de melhorarmos a cada dia, né? De trabalhar as nossas virtudes, porque não chega nada de graça, né? Não, desenvolvimento. Então, cada estudo que a gente passa, cada exemplo, eu fico admirado. A gente pega as pessoas, a gente fala assim, nossa, para ele foi fácil, né? Foi fácil? Foi não. A gente pega a dificuldade da gente e fala assim, nossa, se ele venceu, eu posso vencer também. Vamos em frente. Outra coisa, né? E ele traz muitos ensinamentos nesse despertar dele, né? A questão da luz, né? Que ele vê a luz na professorinha que chega ali, que tinha bagagem, e ele não vê nele próprio, ele fica... Naquele momento, ele sente inveja da professora, ele confessa. Ele confessa, quer dizer, humano como nós, então nós podemos chegar lá também, né?
O Henrique está colocando ali, né, que não conhece a história da doutora Marlene Nobre. A doutora Marlene Nobre, ela tem um trabalho tão grande que ela suplantou no Brasil. Ela tem muito trabalho aí. Ela tem trabalho no Conselho Espírita Internacional. O Décio Iandoli, né? Que fala muito nela. Ele trabalhou muito com ela, né? Eu queria trazer ele para falar dela para nós. Pois é, seria ótimo. Seria ótimo. Porque igual a gente trouxe gente, observa as pessoas. Estou fazendo um revezamento, né? Tem um personagem que está no corpo masculino, personagem no corpo feminino, né? Igual a gente trouxe aí a fala da Sueli. Tu é o neto dela. E ele saiu aqui super emocionado. Ele ficou muito emocionado. Ficou, porque lembrou. Né? E ele falou, não foi de uma biografia escrita, ele falou que ele falou da vida dela. Né? Da vida dela. Aí o Tico Teco botou, a maioria dos trabalhadores são anônimos. Sim, Tico Teco, corretíssimo. Porque o bem é silencioso, né? O bem não faz estardalhaço, né? Aí ele fala aqui, a Alina fala aqui, imagine serem recebidos por Dr. Bezerra. Nossa, é um merecimento muito grande, né? E é isso, meus amigos. Pena que a gente chegou ao final e eu separei aqui uma prece, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Mesmo realizando atos nobres, reconhecia-se orgulhoso, sim. E precisa... Tem que fazer interior de cada um de nós, né? Não é? Até eu sei para prece aí, né? Sobre a Marlene Nobre, gente. A Marlene Nobre tem um vídeo dela, tá? Que ela fazendo uma colocação, pronunciamento no Congresso Nacional. Tem. Né? Quando estava se discutindo se o aborto devia ser legalizado. Isso, ela tem um trabalho. Gente, ela botou o dedo assim, eu senti assim, quando estivesse botando o dedo no nariz de cada deputado. Ela tinha uma autoridade, né? Moral, E ela era doutora, né? Ela estudou medicina, médica, então ela podia, né, falar do que ela sabia. Então, vocês viram só para dar um spoilerzinho, vocês viram o que a Thelma falou aí do Frederico Figueiredo, aquele doente ainda, ele estava atendendo? Doente. Gente, Marlene Nobre, o médico falou que você não pode viajar. Ela falou, não, eu preciso ir lá em Londres no Conselho Espírita Internacional. Ela foi. Ela foi, voltou, desencarnou depois. Ela também conviveu muito com o Chico também, né? Demais. Ela tem muita história para contar. A vida dela é muito bonitinha. Semana que vem, hein? Semana que vem, meus amigos, estamos convocados aí para outro personagem interessante, né? Que vem contar para nós. A Alina está colocando aqui, creio que devemos trabalhar sem esperar nada em troca. É isso aí, não temos que esperar nada. Trabalho, compromisso com Jesus, né? E tem um amigo nosso aqui, o Henrique Miranda, né, que é lá do CERJ também, ele está falando, voltei a uma narrativa pessoal e muito próxima da nossa realidade. Poxa, a gente, é um recado para cada um de nós, né, Henrique? Um recado para cada um de nós. É um chamamento. Eu já li esse livro umas 3 vezes, mas cada vez que eu leio, eu percebo outras coisas. Então, é um convite aí para nós lermos, né, esse livro. Então, meus amigos, obrigada por vocês estarem aqui. Vamos passar a nossa prece. Semana que vem tem mais. Nossa, tem muito comentário aqui. Hoje eu não dei conta de... Eu estava com medo de não dar tempo para falar do Figner, aí eu não coloquei. A Dídima coloca, Décio Iandoli é discípulo de carteirinha. A gente sabe, isso mesmo, ele fala muito nela. Bom, eu vou ler para a gente uma prece que eu deixei aqui no meu computador, que está no último capítulo desse livro Voltei, e que vai ser a nossa prece de encerramento. É uma prece feita pelo André Luiz, porque o André Luiz ajudou muito o irmão Jacó, né, nesse processo de identificação, de questão dos fluidos, a combinação dos fluidos, né, com o Chico Xavier, para poder vir à tona o livro, né, a psicografia. Então, essa prece, vamos então ler em pensamento, né, que ela será a nossa prece de encerramento. Então, diz assim, Senhor Jesus,
Dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nós devemos nos desvencilhar. Mas, unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te de nos ampararmos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da compreensão divina, agora e para sempre, que assim seja. Então, queridos amigos, com essa prece tão sentida de André Luiz, né, falando em nosso nome, né, que nós possamos realmente honrar todos esses conselhos, essas advertências que esses irmãos amorosamente vêm nos trazer, abrindo os nossos olhos à realidade da vida que não termina, porque a vida continua, a imortalidade da alma é um fato, né? A doutrina espírita veio comprovar. Então, meus amigos, que possamos estar sempre alertas, despertos para esse aprendizado. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Fiquem com Deus e até semana que vem para conhecermos Dona Marlene Nobre. Um beijo no coração de vocês. Tchau, Lúcia, obrigada por estar aqui. Então, até semana que vem, se Deus quiser. Vamos lá, então, encerrar aqui. Olá, meu nome é Rafael Carneiro e eu venho convidar todos ao 2º Congresso do Espiritismo.net. É um evento online que ocorrerá entre os dias 3 e 5 de dezembro e terá como tema central Mediunidade, a Ciência e o Espírito. Eu sou um dos que apresentarão o trabalho no dia. Para terem mais informações, basta acessar o site ou o Instagram do Espiritismo.net. Espero todos lá no dia.